Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo do Céu de Cabo Frio, através da TV Regeneração. Na noite de hoje, nós teremos nosso companheiro Miguel, aqui da casa de Leão Denis, trazendo para nós o estudo em torno da beneficência, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que todos nós possamos, nessa noite, mais uma vez, estarmos aqui unidos e as palavras que serão ditas, que nós possamos utilizá-las em nossa vida. Para tanto, nós vamos ler a página de harmonização, que nós possamos ir unindo o nosso pensamento. É uma belíssima página, ela está no livro Pela Graça Infinita de Deus, é uma página do Espírito Baltazar, pela psicofonia de Altivo Panfiro Calicini, e tem como título O Bem Sem Ostentação. Então vamos, com toda tranquilidade, aproveitando essas palavras que serão ditas, para que nós, assim, cada vez mais, possamos ter a nossa fé sempre renovada. O bem sem ostentação. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Diz-ne o trecho do Evangelho acerca da necessidade de fazermos o bem discretamente e movidos do desejo tão somente de ajudar. Para atingir esse estado, o homem precisará ter passado por outros que irão tirá-lo da área de selvageria para a área do amor ao próximo. Ele passará pela fase do egocentrismo, passará pela fase do desejar aparecer e chegará à fase culminante do seu progresso, que é o bem sem ostentação. Para chegar a esse estágio, repito-me, os homens passarão por muitos outros. E nesses outros, todos porque passar, encontrarão pessoas conhecidas. Às vezes, reclamamos de que este ou aquele companheiro apregoa o bem que faz, as atitudes que toma, apregoa mesmo o próprio projeto de renovação. Pode parecer infantilidade para muitos, pode parecer até mesmo tolice para outros, mas são as fases do progresso do espírito. Para ele, é necessário anunciar que já é capaz de fazer alguma coisa em torno do bem. Não se sentirá tranquilo se as pessoas não souberem o que ele faz. Não se sentirá confiante para seguir em frente se não lhe disserem: muito bem, aplausos. São fases que todos nós, espíritos imortais, passamos e ultrapassamos. Com Jesus, representante máximo de Deus na Terra, as coisas se passaram de modo diferente. Seu estado de espírito era outro, sua evolução também era outra. E assim, ele nos ensinou o sublime da caridade, ou seja, a caridade anônima, que ajuda sempre, que pode e faz mais. Vê onde existe necessidade para socorrer. Não poderia ser de outro modo. Jesus, sempre Jesus, o mestre do amor. Entretanto, ele não é visto, em momento algum, criticando quem pensa de um modo errado. O mestre até mesmo nos dá exemplos do que não devemos fazer, mas jamais critica. Isto porque, com a sua imensa compreensão acerca dos seres humanos, entende que há pessoas que precisam anunciar a si para se fazerem notadas. Quanto a nós, os trabalhadores da casa espírita, analisemos a nossa situação, o nosso modo de ser, e verifiquemos se não existe ainda em nosso sentimento a necessidade de sermos compreendidos pelo que fazemos, de sermos observados quando prometemos alguma coisa a alguém, de sermos vistos na hora que damos qualquer benefício. Se por acaso sentirmos que ainda somos esse tipo, façamos um esforço sincero, correto, coerente para mudarmos de classe. Mas não nos aflijamos por isso. Tudo na vida vem a seu tempo. Nós já sabemos como devemos fazer e iremos trabalhar, devagar, mas sempre com firmeza, na conquista dos maiores valores espirituais, superando a fase inicial do ser humano, que exige ser reconhecido.
façamos todos os esforços possíveis para, de imediato, passarmos para uma classe melhorada. Classe daqueles que fazem o bem de modo tão espontâneo que consideram o bem que fazem como uma simples obrigação de um espírito imortal que vive na Terra, ajudando, exemplificando e progredindo sempre. Que Deus e Jesus nos ajudem nesse projeto de vida, nos ensinem sempre e nos tragam de modo constante sua mensagem de paz e de progresso. Então agora, meus irmãos, já harmonizados pela página de Baltazar, vamos então unir o nosso pensamento em uma prece sublime aos céus, pedindo amparo a Deus acima de tudo, para que nesse momento em que iniciamos os estudos, a sua luz se faça presente em nossos corações. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui hoje nos reunimos em seu nome para louvar, para levar a palavra amiga do Mestre Jesus, que nos ensina a sermos caridosos, promovendo assim em cada um de nós a evolução. Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nos indique o caminho que precisamos seguir. Envolva a todos aqueles que hoje farão uso da palavra. Envolva a todos nós que estamos aqui, desejosos de ouvir. Para que essa luz, penetrando dentro de cada um de nós, nos leve a gostar tanto, mas tanto do nosso irmão, que faremos por ele o bem que um dia recebemos e que nos ensinaste nesse mundo. Assim, também solicitamos o amparo amigo dos espíritos bondosos da casa de Leon Denis. Pedimos o amparo do bom amigo Hermann, de Baltazar, de Antônio de Aquino, de Leon Denis, de Kardec, de todos os benfeitores de luz, que nessa noite reunidos estão, trazendo aos nossos lares a condição desse encontro que fazemos agora em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, que será, acima de tudo, em nome de Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como falávamos antes, nessa noite, o nosso companheiro Miguel estará trazendo a sua colaboração em torno da doutrina, do Evangelho, e nós estamos no capítulo 13, que tem como título que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. E na noite de hoje será falado sobre o item 16, a beneficência. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com supérfluos dos seus prazeres roupas que agasalhos infelizes que tremem de frio, que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, e se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor a teus irmãos também deseja dar o pouco que possuis. Doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, a teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto desses seus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio a teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. E vós, mulheres que vos devostastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair atenção para a vossa habilidade e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede para eles a previdência, que diz: aos pássaros do céu, Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sobre os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Faça isso
e vosso trabalho será abençoado. E todos vós, que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, e Deus abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei esses momentos de lazer, mas que o produto de alguma de vossas vendas seja consagrado para o auxílio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso, não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos. Amém. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for, que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque se estivesse no lugar dele, ficaria bem menos contente que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Lá colhereis certificados os benefícios que semeardes aqui na terra. Essas são palavras de João, em Bordeaux, em 1860. E assim, com muita alegria, nós convidamos Miguel, nosso companheiro, para fazer o uso da palavra, que os bons espíritos, em nome de Deus, possam envolver. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e as bênçãos dos nossos irmãos espirituais da Casa de Leon Denis, os guias familiares em nossos lares, nos iluminem, nos abençoem. Neste momento em que estamos ligados, unidos, numa corrente mento-magnética, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, corações, projetando-nos, cada um de nós, aos lares, aos cantinhos de lutas de cada um. Aqui, então, louvemos a Deus, glorifiquemos a Deus Pai e a Jesus a oportunidade de exaltarmos as nossas potências de espíritos imortais. Porque sim, meus irmãos, mesmo no isolamento que estamos aqui, confinados aos nossos núcleos familiares, nós estamos ligados, muito ligados em pensamentos, por nossos corações, em sentimentos e com as nossas vontades, fazendo-nos presentes em cada lar, amparados, sustentados por esses irmãos amorosos da Casa de Leon Denis, que nos favorece essa oportunidade de levarmos aos lares a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, fundadas pela doutrina espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeçamos a Deus, então, e a Jesus a oportunidade de estarmos ligados aqui, exercendo as nossas potências de espírito que somos, pelos nossos pensamentos, sentimentos e pelas nossas vontades. Recebendo nos nossos lares, nos nossos corações, as vibrações muitas vezes daninhas das ansiedades, das preocupações, dos medos, da insegurança, que a atmosfera que reina no ambiente terrestre adentra os nossos lares e projeta para nós. E assim como espíritas que somos, espíritas, abraçados no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçados pelos guias amorosos que estão sempre junto a nós, nós assimilamos estas vibrações daninhas e aqui, vestindo a couraça, a armadura da caridade, nós transmutamos todos esses sentimentos e serviremos e servimos de instrumentos para projetar aos lares as melhores vibrações de paz, de harmonia, de segurança, de saúde e de fé.
Que Deus e Jesus vos abençoe nesse momento, nos dando segurança e paz para que possamos vibrar na luz, no bem e na paz a todos os corações. Como a Dirce leu para nós então, nosso compromisso hoje aqui, meus irmãos, com Jesus e com todos vocês e seus lares, é conversarmos um pouco sobre essa mensagem do nosso irmão Jean, o Espírito Jean, que trouxe essa mensagem sobre a beneficência. Jean, ele traz para nós, ele pinta nessa mensagem uma reflexão em torno da partilha, de como nós devemos, conscientes dos dons que nós temos, partilhar o que Deus nos favoreceu, nos deu de recursos para vivenciarmos a nossa encarnação e dividir com os irmãos de caminhada esses dons que nós temos, que são diversos, que muitas vezes nós não percebemos, não os reconhecemos, nem sentimos, nem nos conscientizamos desses dons que nós temos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É importante também que entendamos que estamos num estudo sequencial de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que trata da caridade sem ostentação, em que Kardec, codificando as mensagens de diversos espíritos, e o Espírito Jean, que hoje nos trouxe essa mensagem lida pela nossa irmã Dirce, foi um dos espíritos que trouxeram as informações que foram codificadas aí por Kardec. Kardec traz várias mensagens tratando da caridade sem ostentação. E o título do capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, em que Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4, mais especificamente no versículo 4, ele nos fala dessa importância de não fazermos a caridade buscando que sejamos percebidos no ato de sermos caridosos. Então ele diz assim: quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, a fim de que a vossa esmola esteja em segredo, e vosso Pai Celestial, que vê o que se passa em segredo, dela vos recompensará. Então nós vemos aqui Jesus nos esclarecendo, nos exortando a sermos caridosos, a fazermos o bem, sem nos preocuparmos com o reconhecimento. Mas como será que nós nos comportamos no ato de fazer o bem e no ato de observar os efeitos do bem que fizemos? Como nós nos comportamos em relação a isso? Nós nos recolhemos em humildade, no nosso cantinho, no anonimato, e ficamos felizes com Jesus porque fizemos o bem? Ou será que a maioria de nós aguardamos ansiosos o reconhecimento pelo bem que nós fizemos e aguardamos ansiosos que sejamos percebidos por todos pelo bem que nós fizemos? Será que em geral não é assim? Não queremos que o nosso ego seja massageado? Na página de Baltazar, que a nossa irmã Dirce leu, Baltazar deixa claro isso, que nós estamos passando por fases e que esta de querermos ser reconhecidos é uma dessas fases. Então, há uns de nós que já conseguimos fazer o bem sem buscar o reconhecimento, mas ainda há outros de nós que, para se sentirem bem consigo mesmos e se sentirem motivados a outras ações do bem, necessitam desse reconhecimento daqueles que estão à volta, daqueles que estão orbitando em torno dessas criaturas. Então, Jesus nos pede que isso não seja o mais importante para nós, o reconhecimento alheio, o reconhecimento dos homens, porque Deus vê o que nós fazemos no segredo dos nossos corações, e nós seremos recompensados
com certeza, pela misericórdia divina, no que fazemos sem buscar esse reconhecimento egóico, na nossa egolatria, achando que isso é importante para nós. Na realidade, nós não trabalhamos para nós trabalhamos por Jesus, para Jesus. O que vem para nós é apenas consequência. Há uma passagem na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, em que Paulo trata com bastante clareza dessa questão de nós não buscarmos o reconhecimento. Então, Jesus diz assim, Paulo diz assim aos Colossenses: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como ao Senhor Jesus, e não para os homens. Então, vejam só que postura interessante. Tudo que nós estivermos fazendo, que não procuremos a observância ou o reconhecimento das criaturas humanas que estão na mesma caminhada que nós estamos. Mas, sim, tenhamos a consciência de que tudo que nós fazemos, fazemos para Ele, o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos nossos destinos. Trabalhamos por Ele, com Ele e nele a todo momento. Então, isto é o que nos importa. E aí, outro ponto a observar nessa nossa reflexão, nesse estudo, é em relação ao tema, não é? Ou seja, o capítulo trata da caridade sem ostentação, como foi desenvolvido na mensagem de Baltazar. E nós temos algumas observações de Kardec, que codificou o óbolo da viúva, a caridade sem ostentação, e outras mensagens sobre a beneficência. Então, são, em realidade, 7 mensagens sobre a beneficência. Esta que nós estamos tratando hoje, conversando, refletindo, do Espírito Jean, é uma delas. E a seguinte, que seria a última, será tratada na próxima semana. Então, são 7 capítulos, 7 mensagens de espíritos os mais diversos, o Bispo Adolfo, São Vicente de Paula, Cáritas, Jean, o Espírito Michel, que será a mensagem da próxima semana, que falará sobre a piedade como uma das virtudes englobadas, inseridas na beneficência, na benevolência, né? Então, um capítulo, um tema que Kardec trouxe com muita relevância para nós, para o nosso entendimento na codificação em O Evangelho segundo o Espiritismo, tratando do tema a beneficência. E aí vários matizes da beneficência são trabalhados. Hoje, o Espírito Jean nos traz para a reflexão a questão da partilha, do dividir, do repartir o que nós temos de bom em nós. E aí, cabe-nos, então, uma reflexão também sobre a semântica do termo, né? Beneficência, muitos de nós também tratamos como benevolência. Kardec, na questão 866 de O Livro dos Espíritos, quando questiona os espíritos sobre como Jesus entende a caridade, os espíritos respondem que, para Jesus, no entendimento dele, a caridade é benevolência, indulgência e perdão. E aí nós vemos um outro matiz, ou na semântica, né? A beneficência sendo traduzida como benevolência. Então, como seria? Então, beneficência, nós poderíamos entender como o ato, a virtude, ou o hábito de se fazer o bem. E a benevolência seria a boa vontade, a compaixão, a abnegação que se tem por alguém. Então, em realidade, a beneficência não necessariamente estaria diretamente ligada a alguém. Pode ser a uma instituição, pode ser a própria natureza, pode ser a uma ambiência, um ambiente. E enquanto que a benevolência, num contexto mais puro, mais sublime, estaria nos associando no ato da beneficência diretamente a alguém. Quando o bem estaria sendo direcionado
dirigido a alguém, a alguma pessoa, a alguma coletividade, né? E aí nós perceberíamos a distinção. Mas, em realidade, os espíritos tratam nas diversas abordagens, né? Aí, quando Kardec codifica, é a beneficência com esses matizes do bem ao próximo ou do bem ao que está ao nosso redor, seja a natureza, o nosso ambiente, a família ou as instituições. E aí, nós continuamos no nosso raciocínio, né? Falamos do tema, que a vossa mão, do capítulo, que a vossa mão direita não saiba o que dá a mão esquerda, né? O que a esquerda não saiba que dá a mão direita, ou seja, fazer o bem sem estar preocupado com o reconhecimento. Tratamos da beneficência no entendimento mais específico, né? É o ato, virtude ou hábito de se fazer o bem, a benevolência como compaixão, abnegação, boa vontade para com os outros, aqueles que estão à nossa volta. E aí nós perguntaríamos, mas como? Como fazer, como sermos beneficentes ou benevolentes? Como? Como é isso? Nem sempre nos é possível, né? Alguns de nós pensamos assim, nem sempre nos é possível sermos benevolentes ou estarmos num estado, numa postura de beneficência. Aí, por estarmos com o nosso tempo todo ocupado, por não termos recursos materiais, financeiros, para podermos nos devotar a uma ação mais específica, mais física, mais presente, né? E aí alguns de nós se colocam como ineptos, incapazes de realizar os atos de beneficência ou benevolência. Mas, mais uma vez, perguntamos: como? Como poderia ser isso, né? Como poderíamos ser beneficentes, benevolentes naturalmente, simplesmente sendo? E aí vem o que nós temos de mais importante, meus queridos irmãos. São as nossas potências, as potências da nossa alma. Quando falamos alma, porque encarnados nós temos muitas potências. Quando raciocinamos com o espírito, podemos dizer que encarnados ou desencarnados, né, temos as mesmas potências. O corpo apenas filtra ou diminui as possibilidades de irradiarmos estas nossas possibilidades, né, estas nossas potências, potências da alma. E aí, uma que é muito conhecida e muito estudada dentre nós espiritistas, é a mediunidade. Então, quando falamos de mediunidade, raciocinamos, rapidamente conseguimos elencar, né? Conseguimos alinhar potências mediúnicas. Mas nós esquecemos que a mediunidade ela se faz em nós, ou nos fazemos em mediunidade, por diversas formas. Às vezes achamos que a mediunidade é só a psicofonia, ou a psicografia, ou a clarividência, ou a vidência, ou outros aspectos que nós conhecemos na literatura espírita, mas mediunidade também são as mais sutis, como a simpatia, a compaixão, a capacidade que nós temos de nos compadecermos, de nos apiedarmos, de acolher, de sorrir, de amparar, de sermos seguros, a ponto de transmitir e transfundir aos outros equilíbrio, segurança, força, coragem. Então, todas estas virtudes que nós colocamos aqui, pintamos, né? São muitas, nós conseguimos pintar algumas, nós podemos dizer e trazer como potências da nossa alma. E é com estas potências que nós podemos ser beneficentes, nós podemos ser caridosos, nós podemos repartir com aqueles que estão à nossa volta. Vocês, meus irmãos, aí que estão em casa, né? Tem dúvida agora que neste momento nós estamos sendo beneficentes, benevolentes, e irradiando dos nossos corações paz, segurança, harmonia, aqueles que estão vivendo nos lares a ansiedade, o medo, a insegurança, muitas vezes até a intolerância, porque estão confinados.
Então, nós estamos irradiando de nós as nossas potências, potências mediúnicas, porque estamos fazendo isso com a nossa vontade, com as nossas forças do pensamento e do sentimento, ligados que estamos nesta corrente mento-magnética, sustentados pelos espíritos amorosos da casa de Leon Denis e os irmãos amorosos e amigos dos nossos lares, espíritos familiares que nos guiam, que nos sustentam em nossas casas. Então, já estamos sendo benevolentes e beneficentes. Já estamos dividindo, já estamos repartindo e projetando o que temos de melhor em nós. E aí, meus irmãos, falando um pouco desses dons e dessas potências da alma, vamos lá nos evangelhos, em Mateus e também nas cartas de Paulo, né, buscando o fundamento evangélico, né, do que o nosso estudo busca que nós estudemos o Evangelho. E nós lembramos da parábola dos talentos. Quando falamos talentos, falamos de dons espirituais, dons mediúnicos, potências da alma. E na parábola dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, né, nos primeiros versículos ali, versículos 14 e 15, inicia assim: e um senhor ia fazer uma viagem. Então ele reuniu os seus servidores e lhes confiou os bens que ele tinha. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Olha que interessante. Segundo a capacidade de cada um. É assim que o Senhor, Deus nosso Pai, nos abençoa, nos favorece com os recursos que nós temos, com os dons, com os talentos que nós recebemos, dando-nos, agraciando-nos com os dons que nós temos, segundo as nossas capacidades, segundo as capacidades que nós temos de aplicá-los, estes dons, estes talentos, e de desenvolvê-los, para que quando nós cheguemos à vida maior, no plano espiritual, possamos dar conta, prestar contas a Deus do que fizemos com estes dons que nós fomos agraciados, com os quais nós fomos aquinhoados. Sejam eles dons mediúnicos, ou sejam eles apenas habilidades que foram amealhadas durante séculos, milênios em outras existências. Então, em realidade, o Pai nos conhece, Jesus nos conhece e intercede por nós para que possamos, com estes dons que recebemos e chegamos aqui na Terra, podermos dar os nossos testemunhos em serviço, repartindo, utilizando, desenvolvendo os dons que recebemos em cada dia, em cada oportunidade na vida de relação. Uma outra passagem que nós temos, que também é muito interessante em relação aos talentos, aos dons, é da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 4 a 11, ele trata da diversidade de carismas, ou diversidade de dons, como alguns outros livros, outros escritos de outras traduções trazem. Então, diversidade de dons. Então, ele coloca, logo no início desse capítulo, ele diz assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Olha que interessante também. Então ele coloca a diversidade de dons, mas um Espírito rege tudo, Jesus Cristo. Há diversos ministérios, diversas responsabilidades que nós assumimos na nossa encarnação, em diversos setores, em família, no trabalho, na vida religiosa, mas um só é o Senhor, Deus, nosso Pai.
com Jesus. Há diversas operações também, mas é o mesmo Deus que nos favorece as possibilidades de realizarmos estas operações na vida de convivência, na nossa vida de relação no mundo. E ele termina: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Quando ele fala a manifestação do Espírito, nós podemos ter aí duas interpretações. A primeira seria manifestação do Espírito pela matéria, que é o que nós estamos fazendo aqui, encarnados, manifestando-nos em espírito pela carne. E a outra seria manifestação das potências do Espírito, ou pela matéria, ou até sem ela, né? E ele diz que estas manifestações, ou seja, do Espírito pela matéria, na vivência, ou do Espírito com as suas potências na vida de relação, é para proveito comum. Então, quando a gente pensa que vai realizar alguma coisa, fazer algum bem, fazer algum ato caridoso, e buscamos o reconhecimento nosso do que nós fizemos, se fizemos bem, não é este o objetivo. O objetivo é buscar o entendimento se houve proveito comum no que nós fizemos, no bem que realizamos, no bem que buscamos. Então, este seria o entendimento que Paulo nos traz. Na sequência desse capítulo, dos versículos 8 a 11, Paulo vai listar vários dons mediúnicos. Seria interessante depois, com o tempo, né? Cada um que esteja assistindo, dar uma lidinha para ele ver que já lá, 2000 anos atrás, Paulo já trata das mediunidades, das faculdades mediúnicas. E aí, meus irmãos, nosso objetivo, então, aqui é reconhecer os nossos dons como instrumentos de solidariedade, por intermédio dos quais nós podemos acolher, amparar, socorrer aqueles com os quais estamos na nossa vida de relação, sejam eles desafortunados da vida, ou sejam eles até aqueles com os quais convivemos a todo tempo. E buscando esse objetivo, esse tema, né, nós conseguimos aqui relacionar em 3 ideias. Vamos ver se o tempo nos brinda, né, para que consigamos tratar das 3 ideias. A primeira seria conversarmos um pouco sobre o devotamento ao próximo, que quando falamos de partilha, que é a mensagem que o Espírito Jean traz neste estudo, não dá para raciocinar com partilha sem ter alguém para receber, né? Então, devotamento ao próximo seria o nosso primeiro ponto. O segundo seria a diversidade de dons, os dons que nós temos, que podemos partilhar. Falaremos um pouquinho. O próprio Espírito Jean, ou João, né, ele traz reflexões a este respeito, na riqueza, na pobreza e na religiosidade. E, em seguida, finalizando, conversaremos um pouquinho sobre a solidariedade comum, que é o que a moral evangélica cristã, ou seja, a moral que Jesus trouxe para nós, busca em nós para que nós nos solidarizemos e busquemos uma vivência em fraternidade, entendendo a humanidade como família humana, como irmãos em humanidade, né? Ou seja, a humanidade toda irmanada, uma família única, uma solidariedade universal, solidariedade comum. Quando tratamos inicialmente do devotamento ao próximo, é interessante entendermos os conceitos, né, as ideias de devotamento e próximo. Devotamento ao próximo, então, o próximo é um conceito importante para nós nesse momento, e devotamento também. Para abrirmos a reflexão, então, nós vamos lá no tema da semana que vem, né? A semana que vem vai ser conversado sobre a piedade, uma mensagem do Espírito Michel, no item 17 deste capítulo 13. E Michel, ele define piedade, trazendo para nós, neste conceito de piedade, como uma ferramenta, um sentimento
fundamental, primordial para que nós sejamos caridosos, para que consigamos exercer a caridade. Não há como exercer caridade pura, plena, sem nos apiedarmos. Não há como exercer a caridade em sua pureza sem nos compadecermos. Então ele diz assim, nessa troca, né, nessa partilha que queremos fazer dos nossos dons com os nossos dons, a piedade ela é fundamental porque ela engloba os dois conceitos, o devotamento e a abnegação. Então ele diz, o irmão Michel, neste item, né, no item 17, a piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é do devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é virtude por excelência, a que praticou o divino Messias em toda a sua vida. Então, ele coloca no conceito de piedade, no entendimento de piedade, as duas virtudes, devotamento e abnegação, que são fundamentais no ato de servir ao próximo. E aí vem para nós, como estamos conversando sobre devotamento ao próximo, né? Neste conceito de partilha, de repartir, de dividir, de projetar os nossos dons àqueles que estão à nossa volta, como coloca o Espírito Jean nesta mensagem de hoje, né? É interessante conversarmos um pouquinho sobre o próximo. Então, quando falamos do próximo, vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 766, que fala, nesse capítulo, Kardec aborda junto com os espíritos a lei de sociedade. Na questão 766, Kardec pergunta aos espíritos se a vida social está na natureza, né? Então ele pergunta, na 766, a vida social está na natureza? E os espíritos respondem, certamente. Deus fez fez o homem para viver em sociedade. Não fora assim, Deus não teria dado aos homens o dom da palavra e todas as outras faculdades para a vida de relação. Olha que interessante, né? Então, o dom da palavra e todas as outras faculdades para a vida de relação. Então, nós percebemos aqui que estas faculdades são os dons que nós recebemos, muitos, vários outros, para que nós possamos interagir, acolher, socorrer, amparar, né? Sustentar, fortalecer, dar coragem, conviver, tolerar, perceber a dor, acolher a dor, se apiedar. Então, estas faculdades, estes dons, nos dão a possibilidade de nos relacionarmos com o próximo. E o conceito de próximo está aí, a vida social, a vida em sociedade. Então, neste aspecto também, nós podemos recordar a parábola do bom samaritano, que está lá no capítulo de Lucas, no capítulo 10, né? Em que Jesus conta toda a história do samaritano, né? Que acolhe aquele que foi despojado pelos ladrões, e passa o sacerdote, passa o levita, né? Passam três pessoas, né? Da vida comum, e estes três ignoram, passam ao largo, se fazem indiferentes para o sofrimento daquele que tinha sido atacado pelos ladrões. E no final, Jesus pergunta lá no versículo 37, ele pergunta assim, e quem foi o próximo desses três, quem foi o próximo daquele que foi despojado pelos ladrões? E aí o doutor da lei responde, aquele que exerceu misericórdia para com ele. Então, nós vemos aqui a importância na relação que nós temos com o nosso próximo, nessa partilha, nessa entrega dos nossos dons, que haja misericórdia, para que nós reconheçamos o outro
aquele que vai receber de nós como nosso próximo. É nosso próximo aquele que eu posso abraçar com o que eu tenho de melhor de mim, em sentimentos, em emoções, em carinho, em segurança, em prosperidade, em força, em coragem, com o melhor de mim, que foi o que fez o bom samaritano. E aí nós perguntamos então, como aquele doutor da lei perguntou, né? Podemos perguntar também, mas e aí, Miguel, quem é o meu próximo? E aí nós vamos ver pelos estudos, né, que o próximo podem ser vários, e temos várias conotações de próximo ao nosso lado. Pode ser o próximo da consanguinidade, aquele que está aí, ó, no lar, do nosso lado, convivendo conosco, consanguíneos, né? Consanguíneos. Pode ser o nosso amigo, aquele que acolhe a nossa dor, aquele que divide o nosso desespero, aquele que cede o ombro para a gente, que nos afaga, né? Que que consente, que aceita, é o nosso amigo próximo também. Ou também o nosso inimigo. Ah, mas o inimigo é meu próximo? Quem disse que não? Não é? O inimigo é aquele que me fustiga, que faz vir surgir em mim todas as minhas emoções, tudo que eu tenho de mal em mim, para que eu me conheça. Embora ele esteja distante muitas vezes, o inimigo, mas eu sinto que ele está cada vez mais próximo de mim quando ele me incomoda com as suas vibrações, com seu magnetismo. Então o inimigo também é meu próximo, não é? Ou aqueles desafortunados da vida, que nós vemos aí e muitas vezes nos fazemos indiferentes. Também são os nossos próximos, que são colocados muitas vezes na nossa frente, do nosso lado, e nós repelimos, rejeitamos. Nós também poderíamos considerar como próximos os desencarnados que estão à nossa volta? Sim. Muitas vezes até mais próximos do que a gente imagina, jungidos aos nossos corpos, ao nosso magnetismo, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, e às vezes não os acolhemos. Às vezes os rejeitamos, mesmo sentindo os desconfortos, mesmo sentindo os sinais de que nos estão pedindo ajuda, socorro, pelos incômodos que sentimos, mesmo assim, às vezes, repelimos, rejeitamos. Então, estes são os nossos próximos. Há uma frase muito interessante que diz assim: há 3 cartilhas de aprendizado em nossas vidas. A primeira, a natureza. A segunda, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira, o nosso irmão de caminhada, o nosso próximo. Por quê? Porque em cada uma destas cartilhas, na natureza, no Evangelho de Jesus e no nosso próximo, nós podemos folhear as páginas que estão sempre abertas para que nós possamos lê-las. Ler no outro é muito fácil. Nós conseguimos ler no outro sempre. É difícil ler em nós mesmos. Às vezes nós nem queremos ler o que estamos escrevendo dos evangelhos das nossas vidas. Mas no nosso próximo nós conseguimos ler. Mesmo que seja o próximo mais distante, o nosso inimigo, né? Ele nos traz ensinamentos nas páginas, nas ricas páginas que eles têm escritas em suas vidas. Então, estas são as oportunidades que nós temos de aprendizado. Estes são os nossos próximos. E é a estes que devemos o nosso devotamento e a nossa abnegação, a nossa capacidade de nos apiedarmos, de sermos, de podermos partilhar de nós o que temos de melhor. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala nessa partilha, o Espírito de Verdade, no capítulo 6, e tem 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do devotamento e da abnegação.
Uma mensagem muito bonita. Ele diz assim, que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo, e que a sabedoria humana reside nestas duas virtudes, que pudera aqueles que sofrem terem a consciência destas duas virtudes e entenderiam os seus sentimentos, as suas dores, os seus sofrimentos como bênçãos divinas. Então, cabe-nos buscar o entendimento e a vivência destas duas virtudes, devotamento e abnegação, que só nos são possíveis de serem exercidas e testemunhadas quando nós temos aqueles com os quais partilhar, quando temos o nosso próximo. Não significa de que, por estarmos confinados, isolados em nossos lares, que não possamos nos dividir, que possamos nos projetar, que possamos levar aos lares alheios e aos pensamentos, aos corações alheios, o melhor de nós. Podemos sim. E Kardec, o Espírito de Verdade, ainda nessa mensagem, ele diz assim, que todos os nossos deveres para com a caridade estarão completos com o exercício destas duas virtudes, o devotamento e a abnegação. Então, aí nós percebemos o quão importante é para nós este entendimento, né, do devotamento e da abnegação. Que, quando falamos de devotamento, nós podemos até ampliar, dilatar este entendimento, porque Jesus trouxe para nós este entendimento de devotamento e abnegação nos dois mandamentos que ele sacou, que ele retirou da lei mosaica, né? Que está lá no Deuteronômio, no Levítico, que é amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, este é o maior exercício do devotamento. Quando amamos a Deus sobre tudo. E quando amamos ao próximo como a nós mesmos, este é o maior exercício da abnegação. Quando nos sacrificamos a nós mesmos para querer para o outro o que é o melhor para mim. Quando eu quero para o outro o melhor para mim e me sacrifico para isso, isto é abnegação. Quando eu quero estar com Deus, amar a Deus, viver Deus, sentir a presença de Deus em mim, porque a todo tempo Ele está comigo, nós amamos o que está à nossa volta. Seja o que está na nossa ambiência, na ambiência do lar, na natureza, o nosso próximo, que faz parte dessa natureza, né? Seja a própria criatura. Na mensagem que fala sobre o dever do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? Ele fala assim, o homem que ama Deus, o homem que ama o dever, ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Então, nós vemos aqui nesta frase, novamente, os dois conceitos de devotamento e de abnegação, né? Então, é importante, muito importante para nós o entendimento destes conceitos, para nós nos voltarmos agora para que o que o Espírito Jean quis trazer para nós. Ele inicia falando da mulher rica, como a disse a nossa querida irmã Luz Leu, né? Fala da mulher rica, depois fala da pobre operária e depois fala das mulheres devotadas, as religiosas, né? Mostra aí o quanto essas pessoas devotadas aos seus compromissos encarnatórios buscam, ou melhor, podem ser abnegadas, podem se sacrificar a ponto de levar aos outros o que elas possuem de melhor. Ele fala que é melhor a mulher rica, mesmo não ferindo as mãos ou tendo as mãos muito
tênues, suaves, que ela pode se dedicar a um trabalho manual, fazendo pequenas roupas para as crianças, né? Que isso não a impediria de dispor de um tempo dela para que levasse as crianças ou as pessoas necessitadas, com esse tempo que ela dedicaria, na feitura, na fabricação, na manufatura de peças infantis para o frio, né? Não fala nem que ela deveria amealhar recursos dela mesma, uma grande quantia, e doar essa quantia. Não, fala em ela mesma manufaturar e levar com o seu trabalho, uma porção do seu trabalho, do seu tempo para as pessoas, ou seja, partilhar, dar um pouco de si. Depois ele fala, esse nosso irmão, da pobre operária, que não teria como dispor do seu tempo, né? Porque nós sabemos que as pessoas que trabalham presas aos regimes das fábricas, das indústrias, têm um regime muito duro, acordam cedo, iniciam os trabalhos cedo e terminam tarde, e muitas vezes ainda dependem de transportes, moram longe dos grandes centros, onde muitas vezes estão as fábricas, ou até nas regiões periféricas, ou na área metropolitana das cidades, né, mais afastadas. Então, todo o tempo dessas pessoas, desses operários, está ocupado e não dispõe com exclusividade de determinada fatia de tempo para doar. Então, ela mostra, ele fala que algumas dessas operárias, alguns desses operários, faz serão para poder ganhar um pouquinho mais. E aí a pergunta dele é assim: e por que não fazer o serão para produzir algo mais, uma roupa, um sapato, aí ele coloca assim, para os pés nus das crianças, né? Ou seja, seria dispor, buscar de um pouquinho do tempo que ela não tem, entre aspas, né? Para, organizando esse tempo, conseguir dividir, conseguir partilhar, conseguir se entregar um pouco de si. E aí depois ele vem para uma questão que nos chama muita atenção, né? E que nós achamos importante em relação ao devotamento e à abnegação, e, sobretudo, em relação à partilha, a esta divisão de si, a essa entrega de si, que são as mulheres devotadas às religiões, né? Como ele coloca aí, as mulheres devotadas. Então, seria nós observarmos aqueles cativos nos templos religiosos. Nós temos muitos, meus irmãos, muitas criaturas, muitos irmãos que vivem as vidas, vivem as encarnações presas, entregues aos templos religiosos, dedicados na plenitude aos templos religiosos. E aí nós nos perguntamos, será que esse tempo, essa dedicação, essa devoção única, exclusiva, será que é isso que Deus espera? Será que é isso que Jesus está esperando? Não é? Será que ela não conseguiria, essa pessoa, de dispor de um tempo mais para fazer uma comida para entregar, ou uma quentinha, ou organizar umas roupinhas, ou coletar material, ou visitar alguém, ou visitar um doente, ou visitar uma família amiga que provavelmente eu possa estar necessitando de um apoio, né? E aí, muitas vezes, nós nos confundimos, achando que estarmos mergulhados na ambiência religiosa de um templo, que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nem sempre. Jesus diz lá em Mateus, né, no capítulo 7, versículos 21 e 23, nós conhecemos muito essa frase. Ele diz: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não necessariamente é aqueles que estão lá no templo, dizendo amém, dizendo Senhor, eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu estou presente, eu não falto, né? Não estou ausente, estou aqui. Nem sempre são estes que vão alcançar o reino dos céus, embora em suas consciências, muitas vezes doentias, achem
ou acreditem que vai ser assim. E aí muitos de nós nos frustramos depois do outro lado da vida, achando que fizemos tudo certinho e deixamos muitas brechas em compromissos outros que temos aqui e que nos comprometemos, nos alinhamos para vir aqui e desenvolver e não fazemos. Muitas vezes é mais importante para nós, na ambiência do nosso lar, abraçar aqueles com os quais estamos desviados, abraçar aqueles com os quais não nos falamos há muito, ouvir aqueles com os quais não damos atenção, né? Do que estar num templo fazendo as nossas preces. A prece, meus irmãos, é a vivência em Deus. A prece é viver. Adorar a Deus é viver a vida. Louvar a Deus é viver a vida. Viver as vidas que Deus nos deu, com as responsabilidades, com os compromissos que Deus nos deu. E partilhar com estes irmãos o que nós temos de melhor. E é por isso que ele coloca o nosso irmão Jean, né, João, ele nos coloca aí que todos podemos dar, independente da classe em que nós estivermos, temos alguma coisa para dar. E quando damos alguma coisa, né, os nossos tesouros da terra vão ser um pouco menores, mas os nossos tesouros do céu serão mais abundantes. Ele diz isso claramente no texto que a nossa irmã disse e leu. Então, acautelemos-nos, cuidemos, guardemos-nos com as nossas ações. Busquemos a caridade, mas a caridade secreta, a caridade nossa, íntima, a caridade para Jesus. Realizemos para o Cristo, vivamos para Deus em Jesus. Assim, fica mais fácil de entendermos o que é devotamento, o que é abnegação. Buscando nos evangelhos, buscando na cartilha do próximo, buscando ler no próximo as mensagens que eles nos trazem. E que Deus nos perdoe quando nós não queremos lê-los, os nossos irmãos em caridade e em humanidade. E aí, meus irmãos, para encerrar, nós vamos deixar uma frase de Kardec, né? De Kardec, que está no capítulo 13, item 6, quando Kardec faz as observações dele a respeito do óbolo da viúva. Né? Kardec faz uns comentários depois do item 5, né, que fala do óbolo da viúva, nesse capítulo 13. E Kardec fala da caridade. Ele fala assim: a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, é procurar nos seus trabalhos, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar as intenções mais generosas. Então, buscar em nós mesmos, nas nossas potências, nas nossas capacidades, pelo nosso trabalho, os recursos que nós não temos, para que a gente possa ser cada vez mais generoso, cada vez mais caridoso. Assim estaremos sendo devotados, assim estaremos amando a Deus, assim estaremos sendo abnegados, assim estaremos, muitas vezes, até deixando de viver as vidas para nós mesmos, mas percebendo que os que estão à nossa volta são mais importantes para nós. Que Deus e Jesus abençoe e ilumine cada coração, em cada lar, e que possamos sempre projetar de nós as melhores vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde e de fé nestes momentos que vivemos nesta terra. Muita paz a todos, meus irmãos. Graças a Deus.